Oi, eu sou a Maria Eduarda Rodrigues Moreira, do primeiro ano do Médio 2, e hoje vou contar a história do livro A Terra Sonâmbula, de Mia Couto. O livro A Terra Sonâmbula começa apresentando dois personagens, Tuahir e Miudinga. Miudinga é um jovem menino que, após perder a memória depois de ter sido envenenado, quer encontrar os seus pais. E Tuahir é um velho sábio guia do menino. Assim, o livro mostra o caminho feito por ambos para sobreviverem em meio ao cenário da guerra civil moçambicana. Eles estavam fugindo dos conflitos da guerra e no caminho encontram um ônibus queimado com corpos carbonizados dentro. Tuahir e Miudinga decidem enterrar os corpos e fazer moradia no ônibus. Enquanto estavam retirando os corpos, Miudinga encontra um diário, primeiro caderno de Kainzu. Então inicia em Terra Sonâmbula uma história paralela ao de Miudinga, em que ele mesmo lendo e contando os detalhes da vida de Kainzu, escritos no diário. Kainzu é filho de Taimon, pescador contador de histórias que sofria de sonambulismo e alcoolismo. Tem um irmão chamado Junito, cujo nome é devido à data marcante de seu nascimento, 25 de junho de 1975, dia da independência moçambicana. No diário, após a perda de todos os filhos, a mãe de Kainzu manda ele embora, pois era o que ela menos gostava. Então Kainzu encontra um navio naufragado onde mora Farida, a mulher com quem ele passa a ter um relacionamento afetivo. Caminhando sozinho na tentativa de unir-se aos guerreiros que lutam pelo país, os Naparamas, Kainzu acaba apaixonando-se por ela, que conta sua história de vida, como foi estrupada por seu pai de criação e como este estrupo gerou uma criança, Gaspar, que desapareceu e que nunca mais havia sido visto pela mãe. Kainzu promete a Farida que encontraria seu filho desaparecido e acaba vivendo diversas aventuras e passando por várias dificuldades em meio a esta empreitada. Tuahir e Miudinga decidem deixar o ônibus e seguir caminho, mas eles caem em uma armadilha e são feitos prisioneiros por Cicleto. Ou seja, nós vimos até agora que Kainzu passou a gostar mais da vida após sua experiência com Farida. Aquela mulher parecia ser a única pessoa a viver alheia ao clima de guerra que dominava a região, ainda que em meio a esta loucura pessoal. Subindo a ladeira, a cadeira foi devolvida a Asani, o antigo membro da administração. Ele alugava sua cadeira para a diversão do pessoal e também era o sócio da Surenda. Como Kainzu queria encontrar seu velho amigo, combinaram que Antonito o buscaria na praia à noite para irem à sua casa. Kainzu aguardava na praia quando ouviu uma confusão em uma roda de pessoas na areia. Chegando perto, observou que um velho cobrava para que vissem o corpo de uma mulher que ele havia pego no mar, com sua rede de pesca. O antigo administrador contou que fora castigado, perdendo o movimento das pernas quando ele se opôs a uma ordem para que matasse uma mulher chamada Farida. Conversando sobre a guerra, Asani mostrou ao convidado os quartos onde se amontoavam suprimentos em meio a dezenas de crianças, todas suas sobrinhas. Kainzu questionou se não poderiam buscar mais alimentos no navio encalhado, mas o homem comentou que era proibido ir a bordo, pois lá estava tal Farida. O antigo administrador também mostrou a Kainzu um segredo seu. Um tanque de guerra escondido no mato, dentro do qual havia uma criação de galinhas. Se a loja não desse certo, teria um outro meio para sobreviver. O ajudante contou que seu patrão havia, durante o dia todo, construído uma jangada na qual embarcou sua esposa, Assam, para que ela voltasse à sua terra. Kainzu lembrou-se da mulher que fora encontrada no mar e descobriu de onde a reconhecera. Era Assam. Kainzu, que passou a dormir no mesmo quarto de Surendra, contava ao indiano sobre sua mulher, mas ele respondia que ela estava chegando à Índia. Uma noite, Kainzu acordou com o som das cantigas de ninar que sua mãe cantava. Desesperado, saiu enrolando em um lençol e foi até o tanque abandonado, onde encontrou um galo em que reconheceu seu irmão Junito. Ele não tinha certeza do que estava enxergando, mas sentiu um pesar por estar à procura de Gaspar enquanto se esquecia do próprio irmão. Chegado o dia da inauguração da loja, reuniram-se Asani, Surenda e Assam e o administrador que sua mulher, que seguia sendo observada por Kainzu. Uma multidão se juntou para ouvir os discursos, mas foi dissipada por tiros e gritos. Diziam que iriam matar o indiano. Caminhando pela tragédia, Kainzu cruzou com um homem no chão que ele pensava estar vivo e tentou lhe dar água.
Mildinga estava pensativo, e após Mildinga contar sua história e convencer Cicleto de que há esperança do horizonte, ele decide liberar Mildinga e Tuahir e então se mata em seguida. Mildinga descobre que Tuahir foi sequestrado por um feiticeiro com o intuito de apagar sua memória e evitar que ele passasse por sofrimento. Então o velho Tuahir decide construir um barco e seguem a jornada em busca do mar. E nos últimos capítulos, dois se encontram em um pântano e Tuahir começa a sentir febre e adoecer, mas ainda conseguem construir uma jangada e seguem sua viagem à procura do mar. No finalzinho de seus dias, Tuahir pede a Mildinga que o deite em uma canoa e o empurre para a água no intuito de morrer em alto mar e sem ver a terra. E por coincidência, a canoa é a mesma das aventuras do pai de Kainzo e leva seu nome Taimo. E então, no último caderno de Kainzo, ele regressava sem qualquer esperança. Já não tinha a amizade de Quintino, quem nem teria o amor de Farida, já que não encontrara Gaspar. Antonito no seu barco emprestado, pois precisava ir à Ilha do Farol para acendê-lo. Assim alguém descobriria o navio encalhado e atiraria dali. O rapaz viu Farida chegar ao local e em seguida uma enorme explosão incendiar a ilha toda. Kainzo não acreditou na história de Antonito e imaginou que ele a tinha matado, mas Asani garantiu que o rapaz tinha até arriscado sua vida para tentar salvá-la indo com um bote para o meio do fogo. Noite diversas questões passavam na cabeça de Kainzo e ele resolveu relatar seus sonhos, que eram como fantasmas revelando segredos. Surgiram centenas de pessoas vestidas em farrapos, lideradas pelo feiticeiro de sua aldeia, que dizia ter encontrado o local que procuravam. Ele levantou seu cajado e entoou um longo discurso em que previa tempos sombrios, seguidos de uma redenção final que só ocorreria se todos fossem capazes de deixar morrer os animais em que foram convertidos por conta da guerra. Em seguida, o feiticeiro derramou um líquido sobre seus ombros e sobre a cabeça de um dos presentes. Outros micilianos, querendo depenar a pobre criatura conforme o velho Taimô havia previsto. Surgiu a mãe de Kainzo com mais um bebê no colo e levou consigo Junito, que agradecia ao irmão pela ajuda. Kainzo sentia que precisava encerrar seu sonho, pois agora ele estava em uma estrada pela qual ele não andava, mas ela própria se deslocava alternando paisagens, levando-o desordenadamente. Sua cabeça recebeu um baque e o mundo pareceu se arrebentar, desfaleceu, deixando no chão a mochila com seus cadernos. Kainzo segue pela estrada e avista um garoto que carrega em suas mãos os seus cadernos, reconhecendo o filho de Farida, Gaspar, que também sofreu amnésia e por fim fica incógnita. Será que Mildinga não é Gaspar, o filho de Farida desaparecido? E por que Kainzo tanto procurou? Ou seja, no final da obra, Mia Conto realiza uma teia de acontecimentos entre Mildinga, Tuahir e Kainzo, cujos os caminhos vão se encontrando e se cruzando à medida que a dupla passa por lugares diferentes, vendo a destruição e o sentimento de desespero causado pela guerra. Agora vou fazer uma análise de Terra Sonâmbula, o livro. Bom, o romance Terra Sonâmbula é escrito em prosa poética e não tem gênero específico. Ele é de um gênero híbrido, pois contém diário, carta, lenda e provérbios. Sua narração é paralela, misturando o presente e o passado. O presente é a história de Mildinga e Tuahir, e o passado é através do diário, contando a história de Kainzo. Em Terra Sonâmbula, há uma oscilação no foco narrativo em que vai entre a terceira e primeira pessoa. O enredo da obra não é linear, ou seja, as intercalações que há entre as histórias dos personagens. E na obra, Mia Conto mescla o realismo mágico, ou seja, ele coloca um toque de fantasia, ficção junto ao surrealismo da obra. É a mistura de realidade com o sonho, a fantasia. Mesmo com os conflitos e a realidade do romance, Terra Sonâmbula também envolve os sonhos, a esperança e a luta pela sobrevivência. Espero que vocês conseguiram entender o propósito da história desse livro. Obrigada!